Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-V de Jesus. Convidando desde já você a participar conosco sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas. Estudo esse que se volta neste ano de 2023 para o Novo Testamento, em especial para uma das cartas de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, nossa série Romanos verso a verso. Aqui, estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica, sob a perspectiva da doutrina espírita. E para isso também voltamos a convidar, seja no canal do YouTube, seja na página do Facebook, você pode se inscrever, no caso do canal do YouTube, ou curtir a página no Facebook e acompanhar os nossos vídeos, no caso do canal do YouTube, acionando o sino de notificações, recebendo os vídeos das nossas atividades semanais. Voltando aqui ao nosso olhar, portanto, para essa série Romanos verso a verso, que nós temos percorrido aqui, né? Olhando para essa sequência em que Paulo está se apresentando à comunidade em Roma. Lembrando, quando Paulo vai escrever essa carta, ele já é um apóstolo com um trabalho aí de pelo menos 2 décadas, né? No Evangelho, labutando, criando novas comunidades, né? Fundando novas comunidades e as orientando. No caso da comunidade em Roma, Paulo não fundou essa comunidade, Paulo não conhecia pessoalmente os membros dessa comunidade, que era a comunidade cristãista, quer dizer, havia judeus e também estrangeiros, chamados gentios, né? Na carta aparece muito esse termo, gentios, os estrangeiros, os fora de Israel. Então, compõem a comunidade em Roma cristãos dessas duas origens. E é para eles, então, que Paulo vai redigir de forma original, destinar esta carta, sendo ele o remetente que vai ditar, que sabemos também pela carta que Tércio fora o escriba da carta aos Romanos, mas o pensamento vindo de Paulo, então, vai buscar transmitir esta mensagem que vai tratar sobre o nosso relacionamento com Deus e como é que ele justifica, santifica e glorifica a humanidade. Aquele mensagem do Cristo conectando-se mais uma vez a Deus, nosso Pai Criador. Em linguagem de doutrina espírita, que como nós vamos entender essa justificação, essa santificação, essa glorificação que eu mencionei, como termos que se encontram na carta de Paulo aos Romanos. Vou compreender, portanto, essa justificação como a minha reconciliação com Deus, que se dá a partir do meu arrependimento, a minha mudança de mente e a entrada numa nova via, em que reconciliado com Deus, portanto, entregue, compromissado, de fato comprometido com a minha reforma íntima, com a minha transformação interior, eu passo por esse processo que o Novo Testamento chama de santificação, que é, portanto, me tornar uma nova criatura, conformando as minhas ações, os meus pensamentos a Jesus Cristo. Padrão, como nós dizemos na doutrina, modelo e guia para a humanidade. Ser um filho de Deus é ter o olhar atento para o Mestre e comungar com ele no mesmo sentido e no mesmo aspecto que a representação da vontade de Deus para cada um de seus filhos. Na última semana, nós fizemos aí uma reflexão no 5º verso, né? Hoje é o 6º. No 5º verso, só para a gente conectar a sequência do pensamento de Paulo aqui, nesse primeiro capítulo de Romanos, Paulo então tratara, destinando ainda a carta à comunidade, dizendo, pelo qual recebemos graça e apostolado em obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Essa obediência da fé entre todas as gentes
é o que conecta a sequência do sexto verso que nós vamos refletir hoje. Verso este, que eu peço que aqueles que desejarem acompanhar através das suas traduções, independente de qual seja que vocês tenham em mãos, eu estou aqui com a tradução de João Ferreira de Almeida, e nessa tradução, então, o apóstolo vai ditar as seguintes palavras: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse sexto verso, portanto, por isso eu disse, está conectado ao quinto, porque eu sei o significado deste entre as quais, quem? Quinto verso nos informa a respeito disso, quando diz que obediência da fé entre todas as gentes. Então, entre as quais, entre essas gentes, que são gentios, os estrangeiros. E o texto de Romanos ainda vai nos dizer: sois também chamados. Esse também é porque, inicialmente, sabemos que daquele foco central, usando o pensamento do próprio codificador Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item número 2. Kardec vai dizer que deste foco especial, principal, apontando para Israel, partiu a luz que deveria se derramar pelo mundo inteiro para triunfar do paganismo. Portanto, iniciando em Israel, porque lá nos foi dada as revelações universais, centrais, em Sinai, com Moisés, em todo o trabalho realizado por Moisés e pelos profetas, assim como na encarnação, na vinda de Jesus conosco, conhecemos o Evangelho vivo. A consistência da mensagem do Evangelho demonstrada através de ações, exemplos, pensamento, ensino de Jesus para nós. Então, temos ali, neste contexto, a recepção de uma primeira revelação, construindo a ideia de um Deus único e da vinda desse futuro enviado, o Messias, representante direto de Deus, a vinda dele na figura de Jesus de Nazaré, e depois a promessa dada por ele mesmo de que iria para o Pai, rogaria a ele, pediria que nos enviaria um outro Consolador, que relembraria suas palavras e nos ensinaria as demais coisas. Este é o sentido do chamado deste sexto verso aqui na carta aos Romanos. Então, entre as gentes, entre os estrangeiros, eu e você, que estamos fora de Israel, em todas as épocas, fomos chamados para esta mensagem de transformação, de renovação, a nos dar, então, uma nova realidade para ver, para nos relacionar, para entrar em contato com o próximo e nos conectar ao sagrado. E é por conta disso, então, que entre todas as gentes somos chamados também. A mensagem do Evangelho tem esse caráter, amados, universal, de buscar, portanto, entre todos os povos, tribos, línguas e nações, aqueles que já despertos para essa realidade espiritual, reconhecendo a necessidade de reforma íntima, de transformação interior, se voltam àquele que de fato representa o fundamento de toda a verdade sobre a terra, usando a feliz expressão do benfeitor Emmanuel na obra Consolador, por Chico Xavier. Fundamento de toda a verdade sobre a terra é uma pessoa, é Jesus Cristo. É com ele que eu me relaciono para entender, afinal, para sentir, para renovar os meus sentimentos, para transformar a minha maneira de pensar e de ser, de estar presente neste mundo. E é para isso e com isso que nós caminhamos. Quando olhamos para o texto da carta aos Romanos, nessa apresentação que Paulo está fazendo à comunidade,
para nos alertar, entre as quais gentes, estrangeiros, sois chamados também, assim como Israel, nós também chamados para sermos de Jesus Cristo. E o que é ser de Jesus Cristo? Há muitos que tentam entender isso pela via do pertencimento a uma determinada instituição religiosa. É um caminho e é uma via de educação para cada um de nós, dentro do círculo que convivência nossa no período de encarnação? Sem dúvida é. Não descredenciamos este meio, este caminho, mas lembramos que quando o Mestre esteve entre nós, ele chamou dentre o povo homens e mulheres, fazendo as suas caminhadas ao longo do lago de Tiberíades, no barco de Simão Pedro, na residência na casa do próprio Pedro, junto aos outros discípulos, apóstolos, fazendo suas caminhadas, indo para as aldeias. Portanto, é um circular, é um movimento, é uma peregrinação. É, como o próprio mestre dizia, um caminho, ou antes, o caminho. Lembrando que os primeiros discípulos de Jesus foram assim conhecidos, né? Os homens do caminho. Que caminho é esse? O caminho que ele nos apresenta, ele próprio nos disse isso, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando anuncia, portanto, nessas palavras, a sua perfeita identificação com Deus, sendo, portanto, de fato, o único mediador entre nós e o Pai, para fazer a reconexão que nós perdemos, quando voluntariamente optamos, uma escolha consciente, de nos afastarmos de Deus, tomando os atalhos do nosso próprio. E quando caímos neste erro, quando caímos neste equívoco de ir por nossa própria conta, inevitavelmente nós caímos. E o cair aqui num aspecto espiritual. E o cair aqui no significado que esse afastamento tem de que o nosso entendimento humano é deficitário, é limitado. E que, portanto, nós tendemos, ao tomar esta decisão, ao longo da nossa jornada evolutiva, com o entendimento que a doutrina nos dá, que isso se dá em diversas etapas do processo das múltiplas reencarnações, como um curso sequencial deste nosso aprendizado, nos reencaminhando para Deus. Quando eu tento fazer isso por minha própria conta, é claro que eu vou mergulhar cada vez mais nos nossos sentidos inferiores. E aí o orgulho, a ganância, a cobiça, o egoísmo, essas características que estão presentes no gênero humano imperfeito, que está na Terra, seja entre o plano dos encarnados, os que estão no corpo como nós, seja aqueles que, deixando o corpo pelo fenômeno biológico da morte, retornam ao mundo espiritual. Nós que, portanto, compomos a atmosfera espiritual de encarnados e desencarnados do planeta, nos encontramos todos nesta condição. Somos uma grande comunidade de espíritos imperfeitos, necessitados de ouvir este chamado entre todas as gentes, entre todos os povos, entre todas as nações. Somos chamados para sermos de Jesus Cristo. É falar a respeito desse senhorio do Mestre. Nome sobre todo o nome. Não há nenhum outro que nós podemos evocar que vem em nosso socorro, com tamanho amor, com misericórdia, com consolação, com acolhimento. É disso que nós estamos tratando. Quando usamos essa expressão paulina aqui na carta aos Romanos, de sermos de Jesus Cristo.
É o sentido desse pertencimento. É deixar a comunidade dos espíritos imperfeitos para ingressar na comunidade dos espíritos redimidos. É o amor do Mestre. É o amor de Jesus, que em nome do Pai nos resgata para Ele. Amados, esta é a nossa reflexão aqui neste sexto, na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Deixo aqui como reflexões iniciais, fiquem à vontade para fazer os seus comentários também, deixa aí mesmo os seus questionamentos, para que a gente possa trabalhar e aprender juntos. Fazer essa jornada, esta caminhada, por essa carta tão preciosa, que mesmo passados 20 séculos, tem tanto a dizer para cada um de nós. Lembrando que é o primeiro documento que adentra o Ocidente, trazido por uma discípula de Paulo também, Febe, vai chegar a Roma então e repercutir na história da humanidade, no sentido de trazer esse evangelho puro, substancial, que vem nos relembrar qual é a verdadeira boa notícia, qual é a verdadeira boa nova, que ao encontrar abrigo em nossos corações, nos acalma, nos pacifica e nos renova. Esta boa nova é Jesus, para todos nós, entre todas as gentes, aos quais somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Fica o convite mais uma vez para que você curta a página do Facebook ou se inscreva no canal, acionando o sino de notificações para receber os novos vídeos, atividades semanais do NEP-V de Jesus. Aqui sempre às segundas-feiras, às 20 horas, a nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui o meu voto de muita paz, muita luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até logo. Até breve.